Aquí. Ah, sí. Bueno, yo no he hecho una presentación mía como Renato, pero sí os voy a contar un poquito. Bem, gostava só apenas de contar-vos um pouco. Sou a Marisa Teles. Todos conhecem efetivamente por Marisa, que é o nome que eu gosto mais, efetivamente. Tenho 3 filhos. Um deles, inclusive, também já faleceu entretanto. E tenho 2 outros, entretanto, que estão também aqui conosco. E tenho 2 netos, mas também dos mais velhos também. E que, como dizia o Renato também anteriormente, que são também quase como animais de estimação também. Gostava também de dar as boas-vindas aqui, porque Madrid é de facto uma cidade muito aberta. Ninguém se sente mal, ninguém se sente um facto estrangeiro. De facto, a pessoa quando caminha pelas ruas de Madrid, com certeza que vai conhecer coisas e vão se deparar com essa situação. É de facto uma cidade, para além de ser uma cidade muito bonita, é também uma cidade muito acolhedora. Vamos também jantar depois num restaurante típico amanhã, entretanto, também aqui em Madrid. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Vou então fazer a apresentação agora do Carlos e da Isabel, Isabel Garço. Na verdade, eles são o meu braço direito e se calhar o meu braço esquerdo também. E, portanto, eu sem a Isabel, de facto, nunca teria tido a possibilidade de organizar tudo isto e sabem muito bem, porque é a própria Isabel que também responde. Eu muitas vezes tenho muitas dificuldades, nomeadamente para este cargo, porque de facto eu não consigo às vezes responder, por exemplo, e desenvolver todas as atividades, mas já disse isso também, já o informei ao Presidente, muitas vezes também pelo facto de eu não saber inglês e a primeira coisa a fazer que eu faria hoje seria aprender o idioma e inclusive em termos informáticos também não tenho muito jeito, portanto... Mas seja como for, graças também a ambos, tanto ao Carlos como à Isabel, eu consegui então organizar este evento. Inicio sempre, normalmente, também com um pouco de história. Muito bem. Não sei se vamos aqui encontrar aqui a minha apresentação, mas... Aquí el wifi, ¿sabes? No puedes escribir. Bueno, este cuentecillo... Es un solito 20. Sí, por eso. como ya están aquí... Muito bem. Entretanto, o Carlos e a Isabel também já chegaram. Até lhes vou pedir que, lá está, que me venham aqui ajudar. Muito bem. Para além de realmente nos facilitarem a vida, como eu dizia há pouco, de facto, eles são uma grande ajuda e sem eles, de facto, eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Muito bem. Agora sim, vou já então começar com este relato. Se calhar vou pedir então deles para contar isso, porque normalmente eu peço sempre também esta parte aqui, a questão do bosque também. Ah, não gosta? E se calhar não damos tanta importância a isso. E a primeira coisa que temos que ser é realmente humildes. Eu faço a minha parte, é o nome deste conto.
se realmente nós temos aí que estão os nossos animais, muitas vezes não atribuímos a nossa importância, mas as chamas, entretanto, começaram e, de facto, conseguiram destruir tudo. Depois reuniram-se todos para saber o que é que iam fazer na sequência desse incêndio. Entretanto, há um elefante que pede também para ajudar e sair rapidamente também da própria floresta, numa zona que estava intacta da própria floresta, que, entretanto, rodeava também o próprio tigre. O tigre, entretanto, tentou convencer os outros, dizendo que o mais sensato era realmente saltar para o outro lado do rio. Entretanto, uma tartaruga que começou a gritar e que lhe disse: bom, as pessoas têm que fazer alguma coisa. Entretanto, um pequeno colibri estava a voar em cima do incêndio, junto ao rio também, de um lugar para o outro. E sempre também tendo no próprio bico uma pequena gota, e portanto deslocou-se durante alguns instantes e depois vem a raposa. A raposa, entretanto, perguntou-lhe: o que é que tu fazes? O que é que estás a fazer em pequeno colibri? Vais tentar apagar o incêndio apenas com essa gota d'água? Ele diz: não, posso não apagar, mas estou a fazer a minha parte. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que realmente fazer o nosso melhor e nada mais. Muito bem. Então essa era a primeira parte das boas-vindas e vamos iniciar então com esta primeira parte então da apresentação. Ora, quando nós organizamos esta primeira reunião, o próprio Presidente Renato, que é a pessoa que normalmente sempre me pede para fazer as coisas e de organizar, inclusive, os nossos webinários e de preparar, nomeadamente, esta reunião, eu estava aqui a pensar que tínhamos muito pouco tempo, até porque no próximo ano, em junho, vamos ter então as eleições do novo presidente e depois em setembro também que vai retomar as suas funções. É assim, será em setembro, certo, que o novo presidente terá de tomar posse, exatamente. E, portanto, eu pensei que realmente há muito pouco tempo para organizar tudo isto. É dispendioso, efetivamente, organizar tudo isto. Seja como for, eu, entretanto, refleti sobre tudo isto e dei-me conta que valia a pena. E, precisamente, porque nós não podemos dar-nos ao luxo, no fundo, de perdermos esse tempo. Nós não podemos parar de continuarmos também o nosso trabalho e, portanto, trabalharmos com isto e vamos também no fundo, desde que nascemos até morrermos. Nós nunca podemos também parar em ver a pobreza à nossa volta, que se multiplica sempre num horizonte muito sombrio. Como sabem, quando nós ouvimos as notícias também, um pouco por toda a parte, na Europa, em África, e vemos também o conflito que existe também, o conflito ucraniano com a Rússia. Esté más cerca del micro. No, es que no me está cambiando aquí, espera. No sé por qué no me está cambiando. Y Marisa, tiene que estar cerca del micrófono. ¿Mira ahora? No, pero me lo cojo este. Ah, ok. Sí, pero eso hay que cerrar. Lo mismo acabo... medio loca, pero bueno. Sí, pero que no sé dónde está el botón. Ahora. No sé. ¿Está encendido ya? ¿Ya? Bueno. Pues esto no va, ¿eh? Espera, que nos está pasando aquí. Espera, dame un segundo. ¿Qué pasa? Ahora sí, seguro. Ahora. Ahora sí. Bueno. Os estaba hablando... Eu estava a falar de porque é que decidimos organizar esta reunião. E eu depois lembrei-me dessa metáfora da síndrome do pato coxo. Não sei se lembram, é que quando uma pessoa vai mudar, um governo em qualquer país, os 6 meses antes da eleição já
param de fazer tudo. Porque é que vai mudar o governo, talvez vai ser o mesmo, mas talvez não. E, portanto, com uma mudança, decidem deixar de trabalhar os últimos 6 meses. E é como se o pato já não puder caminhar, não pode governar o governo e não fazem absolutamente nada. Como essa não é a nossa situação, porque nós temos um presidente-geral, eu também tenho um presidente nacional, que nunca vai ficar coxo, que sempre vai continuar a pensar em coisas novas, enfim. Como não é a situação a mesma, aqui coloquei umas fotografias do Renato, que eu podia ter colocado 10 slides só com fotografias pelo grande trabalho que ele fez e que vai continuar a fazer, eu sei, durante os próximos meses de mandato. Ia dizer que reinado, mas não, de mandato. Nestes meses que ainda tem de ser presidente, ele vai continuar a trabalhar muito, eu sei. E com toda a sua experiência, de certeza que vai ajudar também ao novo presidente. Marisa, queres que eu faça? Lhe perguntam. Não, eu só queria falar do que foi feito desde que o Renato me nomeou como vice-presidenta de formação. E gostaria de agradecer o trabalho anterior feito pelo Marie-Françoise Salesiani-Payet e do Brian O'Reilly, que faleceu, entretanto. Como sabem, pelo menos em Espanha, quando chega um novo governo, vai mudar, em Espanha muda a lei de educação e vamos ter uma lei sempre nova, mas eu acho que na sociedade isto não pode ser feito, porque há muita coisa boa feita já e que temos de continuar. A formação básica universal, feita pela Marie-Françoise e pelo Brian, a falar da história e das origens, os princípios fundamentais, a espiritualidade vicentina, visita, relações institucionais e com a Igreja, a doutrina cristã, a vida em conferência, a solidariedade vicentina, a visita domiciliária e a regra, entre outras. Eu também fiz um módulo da doutrina cristã, mais básico, muito mais básico. Porque eu apercebi-me durante o meu percurso na família vicentina que havia ainda muitas pessoas que não sabiam o Pai Nosso, que não conheciam os pecados capitais, que não conheciam os frutos do Espírito Santo. E eu achava que era muito importante falar disso. E é por isso que eu fiz também um módulo disso. E alarguei um módulo com outras questões de formação básica universal. Com a palavra. E vou-me sentar porque está aqui escrito e vai ser mais fácil, mais confortável também para mim. Peço desculpas, mas ela está sem microfone. Tá. Com a palavra é muito importante. Com a palavra podemos fazer as pessoas voltar a renascer das suas cinzas ou podemos matar as pessoas com as palavras. Isto é muito importante. Também está no site e podem ver, encontrar. Também fazemos um módulo de falar ao público. Amanhã vamos falar um pouco disso, como poder falar em público. Também umas recomendações, não são conselhos, só recomendações. Fazer bem o bem. Esta é uma frase de São Vicente de Paulo, mas eu também a recolhi e adotei porque temos de fazer as coisas bem nas conferências, temos de nos distribuir o trabalho, quem é que vai ir para um lado, quem é que vai para outro. Quer dizer, temos de fazer as coisas bem e de forma vicentina. O amor prático. Muitas vezes, quando na missa eu ouço falar sobre o amor e o amor,
E um dia eu pensei, mas o que é realmente o amor? Se começarmos a investigar, podemos ver realmente o que é o amor prático. A última experiência que eu tive foi que uma pessoa, uma amiga minha, uma amiga comum com outras, me fez uma pergunta e estamos sempre a dizer que ela não é muito inteligente. E ela me fez uma pergunta e eu pensei, eu não vou dizer que ela não é muito inteligente. Não, esse foi um ato de amor prático para essa pessoa, de mim para essa pessoa. E depois vou tentar também 24 formas de fazer o amor prático. O que é o amor prático? Nos lembrarmos do nome das pessoas, dos seus, quando é que fazem anos, sentir que as outras pessoas têm-nos em consideração, são pequenas coisas, mas é isso que para mim é o amor. Um amor prático. Também não nos podemos esquecer de São Paulo, nos Coríntios. No outro dia, eu me lembrei que nunca tinha lido bem. Muitas vezes falamos e não nos apercebemos do que estamos a dizer, de que não estamos a dizer bem. E depois o crescimento pessoal. Desde que nascemos até que morremos, estamos a crescer. Bem, já chega um momento em que já não, fisicamente deixamos de crescer. De fato, vamos para baixo, mas espiritualmente estamos sempre a crescer. Espiritualmente podemos crescer sempre. E, portanto, vamos nos esforçar em crescer bem. Para melhorar pessoal, espiritualmente e também para ficar mais perto da santidade, dia após dia. Quando eu comecei a trabalhar aqui na sociedade, há 50 anos atrás, ou mais, mas não vou dizer muito porque senão vão começar a pensar nos meus anos, há muitos anos. Começámos a dizer 20 e tal, que realmente são 50. Mas quando eu comecei a trabalhar na sociedade, eu não compreendia a ideia da santidade. Eu pensava que era o trabalho com os pobres, fazer a comida para os pobres, trabalhar com os pobres. E depois comecei a perceber melhor o que é a santidade. A santidade é como umas escadas que estamos a subir. Vamos para cima, às vezes podemos descer 1 ou 2, mas voltamos a subir com o desejo de ser santos, como Deus, o nosso Senhor, nos quer, santos. Também fizemos o conteúdo do guia breve da sociedade, da que já falou o Renato, e aparece a história e o passado, aparece a estrutura da conferência, porque a conferência não é simplesmente um grupo espiritual, é também um grupo humano. Como eu comecei muito jovem na sociedade, eu posso dizer que os meus melhores amigos estão na sociedade. Na sociedade eu conhecia santos, graças a Deus, pessoas que não estão canonizadas, mas que foram santos realmente. E a minha conferência, a conferência que eu pertenço agora e a que pertence também o Carlos, funciona não somente com o trabalho para os pobres, mas também como um grupo humano, como um grupo de apoio e de acompanhamento, de ajuda uns aos outros. Por exemplo, agora perdemos a marido da nossa presidenta e lá estivemos todos juntos com ela, como verdadeiros amigos. Também incluímos no guia breve o desenvolvimento de uma conferência, de uma reunião de uma conferência que não podemos chegar tarde, que temos de falar com as outras pessoas, vamos chegar tarde, etc. A gemelagem, que também é muito importante, e também a oração e o crescimento espiritual. Temos de nos lembrar sempre de 5 minutos, mesmo se for unicamente 5 minutos de reflexão espiritual, vale a pena. Não tem de ser a leitura do Evangelho, que também pode ser, mas não é necessário. Há muitas pessoas que podem ler o Evangelho no telemóvel, no dia a dia. Portanto, na conferência podemos falar de uma notícia, porque a verdade é que hoje em dia a sociedade está à falta de critério, de diferenciação, já o disse o Papa Francisco. E temos de aprender a ser críticos, saber diferenciar as coisas, o que é bom e o que é mau. Então,
dar 5 minutos para uma reflexão espiritual, 5 ou 10 ou 15, é muito importante. Temos que fazer isso nas nossas reuniões e depois, claro, as orações também próprias da conferência, porque são essas orações os que vão unir aos diferentes membros da sociedade em todo o mundo. Por exemplo, não sei quem é que me disse, acho que foi o Carlos, que se pensarmos bem, nós estamos realmente constantemente a orar, porque como estamos presentes em todo o mundo, eles no leste começam a rezar, depois chega a Ásia, a Europa, as Américas, quer dizer, a família vicentina está sempre a rezar. E o que é que fizemos? Se me quiserem colocar alguma pergunta, é o momento. No voy a ser muy larga, porque tengo a mi presidente Juan Manuel que... Está muy ameno. Não sei. Obrigada. Hoy tienes el día menos, Max. Estás como contando. Sí, es verdad. Un presidente nacional que te pide que hable menos y un presidente general que pide que tú hables más. Entonces está en el medio. Bueno, A pedido do Presidente-Geral Internacional, do Renato, foi criada a Medalha da Caridade na Esperança. No início mesmo da sua presidência. Isto para além de criar outras organizações e criar novas relações com essas organizações, deu visibilidade à nossa sociedade. Porque eu não sei se talvez nos vossos países, nos vossos territórios, há muita visibilidade, mas a sociedade, por exemplo, em Espanha, não tem visibilidade. Portanto, tudo o que fizermos vai ser pouco, mas temos de nos tornar mais visíveis. Os prémios também fizemos os anos temáticos, que todos conhecem, com o concurso dos fundadores da primeira conferência. Isto nos levou a fazer mais investigação. O Juan Manuel Bergo foi um dos alicerces destes anos temáticos. Começamos no ano 2017 com Emmanuel Bailey, que sabem que foi o mentor dos jovens, Lallière, Lamache, Clavé, Ferrot, Talandier, e o próximo para o ano 2023 vai ser Diez Cousin, que foi o primeiro, não, o segundo, sim, porque o primeiro é Bailey, é verdade, tens razão. Então já demos os prémios que foram aceites, são entregues a uma pessoa, mas para além, não é só para essa pessoa, é para a conferência. Foi um trabalho de investigação que nos permitiu conhecer muito melhor aos nossos fundadores. E, de certeza, gostaria de dizer que se pudessem fazer essas leituras, porque, por exemplo, eu comecei a fazer a leitura este ano do primeiro presidente em Espanha, Santiago de Mazarrão, que agora ficou venerável, e descobri um homem que eu não conhecia com essa leitura. Eu estou a ficar apaixonada por ele, porque realmente ele era fantástico. Quando não o conhecemos, não é bom. Temos de conhecer muito, temos de ler muito, temos de investigar. Bem, eu o que posso fazer é vos encorajar a ler. Eu que tento. Essas leituras são fantásticas. Também realizamos 3 webinários, a pedido também do Presidente Renato, que nos deu muito trabalho, não foi, Isabel? Sim, porque eu nas redes, eu sou ignorante das redes, não sei.
Não sei se algum de vocês gostam de cinema. Gostam de cinema? Sim? Há um filme do Woody Allen, muito antiga, quando ainda não havia, não era o cinema moderno, era o VHS. Então o Woody Allen recebe começa a ouvir uma música e começou a trabalhar com. Bem, começou a trabalhar com a fita e ficou todo complicado, enfim. Eu também sou totalmente ignorante, não sei utilizar nada. Fizemos 3 webinários. O primeiro é Pandemia, Pobreza e Futuro. Falava das iniciativas dos vicentinos em tempos de pandemia. Foram anos muito difíceis. Se lembram agora, de certeza que se lembram das dificuldades que tivemos de não poder não nos podermos abraçar uns aos outros. Eu estive 3 meses sozinha em casa, sem ver os meus filhos. Isso levou-me a fazer outros hábitos que também eram bons. Portanto, temos de ver não só o negativo, mas também o positivo que nos levou, que nos trouxe a pandemia e esse confinamento. O segundo webinário era da pandemia também, Pobreza e Futuro, o mesmo título, mas tinha a ver com um novo paradigma. Porquê? Porque já estávamos a chegar à pós-pandemia. Estamos a chegar agora também numa guerra que pode se transformar numa guerra mundial, numa guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, ou uma invasão realmente da Rússia para a Ucrânia. E temos de pensar em tudo isto com um novo paradigma. Dá um quadro diferente, uma estrutura diferente a como é que tínhamos vivido no passado. Temos de ser muito mais... temos de pensar mais nos demais, temos de viver tempos mais difíceis, temos de trabalhar mais, ser também mais austeros. Isto é tudo o que fez a vice-presidência. E gostaria de deixar aqui o meu testemunho. E vou pensar numa frase do padre, do Carlos. Eu fiz o que pude. Fiz o que consegui fazer. Não. Como era? Carlos. Eu fui mais um. Eu fiz o que consegui. Eu tentei me aproximar de Jesus. Eu estou sempre a tentar me aproximar mais dele, desde sempre, desde criança. E eu tento, claro, me focar na sua doutrina e ser uma boa cristã e uma boa pessoa, que eu mesmo. E só isso. Não sei se posso acabar com outra história. Encerrar com outra história para que o Juanma, não sei, para que ele possa usufruir das minhas histórias. Juanma, o que é que achas? A plegária dos burros. Ouça-nos, Senhor, porque cada vez somos menos burros. Cada vez os homens já não consideram-nos importantes, já não nos convidam aos programas dedicados aos animais, porque a nossa presença como burros não vai aumentar o nível. Mas, Senhor, quando cresceu, você tinha um burro ao seu lado. Quando a sua vida tinha perigo, utilizou o burro para sair do perigo. E quando voltou para Jerusalém, também foi num burro. E, portanto, o que é que seria a vida sem nós? Não nos consideram agora importantes? Não podemos fazer as coisas... Já não podemos trabalhar para os humanos, mas, por favor, lembre-se de que pode nos utilizar para salvar a humanidade. E só isso. Muito obrigada. Acaba com esta história e amanhã vamos continuar. No lo he traído, pero me he comprado un felpudo con Snoopy. En mi casa. ¿Eh? Ah, bueno, sí. Es que... Sim.
Juanma, eu ia trazer outra história, mas Juanma, não sei se conhecem o Snoopy. Snoopy, que é esse desenho animado. Argentino, acho que é. E temos Snoopy Piolín. E o Snoopy é um cãozinho muito giro. E o outro é um passarinho. Então começa a chover muito. E Snoopy olha para um lado, pode ver o passarinho que está a ficar molhado e pensa, o que é que eu posso fazer pelo passarinho? E então levanta umas das suas orelhas, dessa forma o passarinho fica por baixo, fica refugiado da chuva e é mais outra história. Queres dizer alguma coisa? Não? Enfim, eu teria trazido outras histórias, mas, enfim, Juan Manuel não me ia deixar. Só queria acrescentar, espera só um momento, por favor. Que veis, una de mis dificultades es el inglés. Sister, I would like to just add something about Eu só queria acrescentar uma coisa do burro, do jumento, do burro. Se tomar conta disto, podem ver que tem uma cruz nas costas. Os burros, os jumentos. Ai, sim? Não sabia? Sim. Quando olha para um burro, pode ver que tem uma cruz nas costas. Muito obrigado. No, es en serio. Ele está a falar a sério? A sério? Estou a falar totalmente a sério. Quando olham para um burro, podem ver que o burro tem como uma cruz nas costas. Ah, então da próxima vez vou prestar mais atenção. Vou ver bem. Diziam que haviam 3 coisas que faziam a vida mais simples. Dormir, o sentido do humor e a esperança. Nós vivemos na esperança, claro, mas também temos de ter muito sentido do humor. Sister Marisa? Consórcia Marisa, tenho 2 coisas para dizer sobre o trabalho deste Departamento de Formação e Treinamento. O primeiro é os módulos que forneceu. 12, não é? Mas 4 que foram apresentados, que vão ser novos. 12 módulos que realmente ajudaram a sociedade na Índia. Baseados nos 12 módulos, nós desenvolvemos o nosso próprio currículo de estudos. E realmente foi muito, muito útil. Acho que nunca foi feito um esforço tão enorme no passado. Portanto, você fez um trabalho muito sólido, muito bom. E em momentos muito difíceis, como a pandemia, durante a pandemia, você não se inspirou com esta formação. Também fez webinários que nós depois podíamos continuar também a nível nacional. Portanto, você nos inspirou, nos ajudou a criar muitas coisas. Portanto, fez um trabalho fantástico. A sua liderança foi maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Mi querida Marisa, te felicito por tu presentación y tomé nota aquí, apunté una frase que voy a llevar conmigo para el futuro. Y va a estar en la nota que vamos a publicar mañana sobre el resumen de este día aquí. Esta frase tiene que estar. Que tú hablaste así, la buena formación es la puerta de entrada para la santidad y para la espiritualidad. Esta venida, volar 10.000 kilómetros de Brasil para estar aquí y escuchar esta frase. Y voy a repetirla. La buena formación es la puerta de entrada para la espiritualidad y para la santidad. Entonces, te felicito por decir eso aquí para todos nosotros, que fue un regalo
volar tantos 1000 kilómetros para escuchar eso. Y otra cosa también, que tú eres muy justa y muy elegante con nuestros predecesores. Tú has hablado bien del equipo anterior que ha creado este programa universal y que estamos dando continuidad, pero esto es ser muy vicentino, es reconocer el buen trabajo que ha hecho nuestros predecesores. Entonces tú empezaste tu ponencia dando gracias a Dios porque Marie-Françoise y Brian han trabajado en este programa y llego a decir que me parece que fue una de las mejores cosas del mandato de Michael, así, hablando bien francamente, me parece que fue una de las mejores cosas del mandato de Michael, este programa universal de formación. Y que estamos ampliando con calidad, con temas nuevos, con cosas innovadoras, innovativas. Y esto es el corazón de nuestra sociedad. El nuevo que llega da continuidad a las cosas buenas del anterior. Y tú eres muy humilde, tú eres muy elegante y tú has hecho este reconocimiento público y esto es muy bonito. Entonces quiero decir aquí, quiero subrayar aquí en este momento, tu reconocimiento a Brian y a Marie-Françoise y esta frase maravillosa de la puerta de entrada, ¿no? Que es todo. Hoy entiendo perfectamente que si queremos la santidad, si queremos ir al paraíso, no ahora, cuando llegue nuestra hora, no ahora, pero cuando llegue nuestra hora de ir al paraíso, vamos a entrar por una buena espiritualidad, por la práctica de la caridad y por la búsqueda de la santidad. Entonces me parece que esta frase es un resumen de por qué razón estamos aquí. ¿Por qué razón estamos aquí en Madrid? Para eso, para perfeccionar, para aprimorar, para mejorar justamente esta dimensión. Entonces, te felicito de corazón. Gracias, Renato. Gracias. Bueno, no hay más. Carlos e Isabel, podem vir? E vem aqui, Carlos. ¿Qué dices? Aplaudir. Pensé que iba a cantar alguna cosa. No, faltes a ver, pero bueno. No. Renato canta, pues No, tenemos Carlos Iglesias aquí para cantar. Bueno, ahora es vuestro turno, me parece, en el programa. Agora é a vossa vez, certo? Agora, de acordo com o programa, pelo menos. Acho que o Carlos está a dizer exatamente, há uma hora supostamente era tempo para perguntas. E depois, então, à 1h30 seria a formação dos grupos de trabalho. Bom, as perguntas não são necessariamente sobre o que acabei de apresentar. Podemos falar, inclusive, de futebol do Real Madrid, se desejarem. Aqui para 1h30 estava prevista a formação de grupos de trabalho. Agora somos tão poucos elementos que se calhar não vale a pena estarmos a fazer isso. Poderemos sim fazer agora uma pequena reflexão em grupo. Podemos, se calhar, refletir sobre aquilo que foi esta manhã, ou o que é que consideram ser a formação, treinamento, o que é que nós precisamos ainda, o que é que temos que pensar também em termos futuros, como é que nós podemos ajudar-vos também. De facto, nós não vamos fazer também esta parte aqui de... Vamos continuar realmente, não se cochear, mas continuar a caminhar com as duas pernas. Bom, passo-vos a palavra. No fundo, saber o que é que nós precisamos agora para a formação. Porque
A formação que nós administramos é, sobretudo, uma formação de base, é verdade, mas talvez nos vossos respectivos concelhos e países, talvez precisem também de um outro tipo de formação, outro tipo de módulo. Quem é o presidente, como é que a formação também deve ser feita, como é que ela tem que funcionar, etc., em termos de estatutos, em termos da regra, etc. Enfim, tudo aquilo que vocês consideram que é necessário. Bom, realmente, quando falamos acerca da apresentação a minha própria apresentação. Bom, antes de nós já fizemos alguns inquéritos também no meu país, umas sondagens, e em termos do ponto forte, tem a ver com as conferências também dos jovens. Os jovens são muito ativos e, de facto, nós próprios nascemos desta conferência de jovens. Talvez não sejamos tão jovens hoje, mas passamos agora uma conferência de adultos. Seja como for, os jovens fazem-nos essa observação e perguntam-nos como é que nós podemos criar esse material, tendo uma abordagem virada realmente para os jovens. Porque os líderes dos jovens são também jovens. E, portanto, o ideal aqui seria que houvesse, que se adaptassem também e que o fizessem também. Agora, como são jovens, também querem ter um material, se calhar, material já mais preparado para a juventude, para que seja mais fácil também a transmitir a outros jovens. É um dos pontos. É verdade, seria quase que um módulo também para os jovens, tentar reforçar, no fundo, também essa parte, reforçar a redação, no fundo, como aliás também vimos também na troca mudar as capas, colocar mais ilustrações. Se houver um módulo específico para os jovens. Esta é uma das observações que chegaram até mim. Isso é realmente muito importante. Agora, terei que falar também com o William sobre isto, porque é ele que é o responsável, o delegado da juventude, e é ele que conhece mais sobre os jovens. Aquilo que eu vos posso dizer, para nós, mais idosos, é que temos que pensar também já na nossa reforma. Muitas vezes temos que pensar também o facto de estarmos cansados e temos que dar também espaço aos mais jovens, porque nós, mais idosos, existimos também, estamos aqui presentes para responder a perguntas, estamos nas nossas conferências para ajudar, mas nada mais. Ora, a sua observação é boa. Eu vou falar com o William, inclusive, para que haja então um módulo. Sabe que ainda no outro dia, acho que li isso num jornal aqui espanhol, em que havia uma banda desenhada, quadradinhos, e eu, quando era jovem, tentei aprofundar também esta questão sobre algumas figuras históricas através da banda desenhada, precisamente. E talvez fosse apropriado para os jovens. Agora temos de falar também com o William, ter ideias, falar também com outros, inclusive, porque ele é jovem, não é? 38 anos, ele pensa, que idade é que achas que tem? Eu tenho 28, disse-lhe. Estou totalmente de acordo que necessitamos ter um módulo para a juventude. Marisa vai entrar em contato com William e vamos ver se conseguimos, antes do fim deste mandato, lançar este módulo de la juventude. E também me encantou tu sugerência sobre las tapas de los livros, las tapas de nuestras cartillas. Aí é comunicação, ser tapas mais atractivas, mais modernas, mais bonitas, com mais alegria. Estou de acordo também. Vamos tentar não só poner letras, que é muito comum, letra, mas também ilustrações, algo mais moderno, mais atrativo para os jovens. Então, são duas sugerências para poner em las conclusões de nosso evento. Um módulo novo para a juventude e tapas de nossos documentos mais atrativos, mais modernos. Podemos poner como conclusões do evento. Te felicito. Sí, hablaremos con Williams y estos.
Muito bem, vamos falar com o William entretanto, mas seja como for, e só para responder também ao Kevin, a formação que está agora também preparada, está preparada também no site. Tem que ser algo muito simples. Eu acho que qualquer jovem consegue compreender isso, porque no fundo são alguns dados que nós fornecemos, tudo de forma muito esquemática, para que se possa perceber e facilitar. E também para aprofundar estas questões, nomeadamente para aquilo que eles mais procuram. Portanto, a tua ideia é muito boa. Vamos então tomar nota dessa sugestão. Agora, não acho que isso vá ser muito complicado. Não sei se há mais alguma coisa, diz a Marisa. Bom, quanto ao falecimento do nosso confrade Riley, era um bom amigo meu e lamento muito. Em 2002 também fiz também uma formação com ele em Ruanda. Agora, há várias palavras que me surgem sempre, e nomeadamente esta questão da comunicação. A falta de comunicação não só com os jovens, mas também comunicação entre nós. Eu penso que nós deveríamos desenvolver um módulo da comunicação, nomeadamente para competências de audição, de comunicar, de saber ouvir, não só com os pobres, mas também entre nós, entre membros da sociedade e nas nossas próprias conferências, nos conselhos. Talvez esteja aqui só a referir-me também na minha parte da África. Nós tentamos sempre fazê-lo através de e-mails e WhatsApps, mas às vezes as pessoas não respondem. E eu acho que talvez pudéssemos criar um módulo, aliás, sobre a comunicação, porque sem uma comunicação, uma boa comunicação, nós não conseguimos, e essa é a minha perspectiva pessoal, precisamos trabalhar mais sobre isto, algo de concreto para podermos comunicar uns com os outros numa base mais frequente, mas também mais compreensível. Obrigado. Quanto ao falecimento do nosso confrade, faleceu mesmo o confrade Brian? Renato, tens a certeza? E pergunta ao intérprete também. Renato? Está dentro, pero sí. Renato, o confrade Brian faleceu? Pasa los asnos. Os anos passam, de facto, diz a Marisa. Eu tenho aqui a imagem do jumento, sabe, com a cruz. Tenho aqui, se quiser, mostro-lhe. What is the cross? De irlandés. Hace frío. No es por las ventanas que están No, o sea, que ¿tenemos algo más? ¿Damos descansos para la hora de comer? Pues si no hay más preguntas, o si quieren, empezamos. empezamos con alguna presentación. No, we'll do it. It's fine. I'll find it now. Marisa, igual podemos empezar con alguna presentación porque igual luego falta tiempo. Ah, preguntamos a Marie-François. Marie-François lo tiene que saber. Carlos. ¿Queréis que empecemos con alguna presentación? Vamos iniciar, se calhar, com uma apresentação, entretanto.
atendendo realmente a que estamos a encurtar aqui o tempo. Não sei. Entonces nos encontramos a las 2 para el almuerzo. ¿Estáis muy cansados? Porque si no hacemos un ejercicio de respiración. ¿Se quiere? ¿Eh? Venga. Vamos a expirar todos por la nariz todo el aire que nos quepa en los pulmones. Muito bem, vamos então respirar. Todo o ar entrar aqui para os pulmões. Y ahora, sin ahogarnos, vamos. E agora, continuando a respirar, vamos expirar lentamente. Já que inspiramos tanto ar, agora temos que expelir lentamente. Façamos isto umas 3 ou 4 vezes. Apercebendo-nos também de que a paz e a tranquilidade que isso nos dá. Inspirar muito profundamente, expirar depois lentamente. Sempre consciente então do nosso ato de respiração. Bueno, pues nada, vamos a salir a... Muito bem, vamos então sair, se calhar apanhar um bocadinho de ar e depois aproveitar também aqui o nosso dia aqui